Senhoras e senhores, diretamente de São Paulo, Douglas de Lima, iniciando mais um Fila de Parábolas. Recebam meus convidados Paulo Zamparo, Estael Tagino, Denis Ricardo! Top demais! A piada é o seguinte... São piadas curtas, a gente vai passando o microfone de um por um, cada um faz a sua. Gostou muito da piada, puxa a palma. E o tema de hoje é... Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor. Vai, Israel, começa. Cara, já dá logo pra mim, não. Vou começar com a mais leve, então. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, o nome de Isaac seria Enzo. Muito bom! Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, não teria Bíblia nenhuma, porque ele só joga videogame e não sabe escrever. Mas também não precisa aplaudir de todas, gente. Vai ficar parecendo um culto da Assembleia. Aqui vocês gostarem muito, vocês aplaudem. Gente, eu tô filmando pro TikTok, vocês precisam ficar falando. Vai ficar à vontade, eu tô brincando. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, toda vez que ele fosse julgado, ele ia dizer: pai, por que me abandonaste? Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, o Salmo 23 seria: o meu pai é o pastor e eu que mando nisso tudo aqui. Tô indo leve, deixar pior pro final. É unção, varão. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, a guerra do Apocalipse seria decidida no FIFA. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, o versículo seria: vinde a mim todas vós, que não são casadas e comprometidas, e eu os a receberei. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, ele ia escrever: está consumado, quando ele conseguisse pegar a irmã do louvor. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, a ovelha da parábola estaria perdida até hoje. Eu vou terminar já aplaudindo já. Ele estaria junto com ela. E os dois fariam uma tatuagem escrito: não julgueis. Senhora, pelo amor de Deus, não morre hoje. Senhor, entra com providência. Corta o laço do passarinheiro, gente. Ela tá rindo, botando a mão na boca pra chapa não cair, tá ligado? É pra encerrar já ou ainda vai ter mais? Então pode. Ó. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, ao final de todo perdão, Jesus falaria: vá. Só vá mesmo, porque ele continua pecando. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, ele diria: na casa do meu pai há muitas namoradas. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, não ia ter livro de cânticos, porque ele só chega no culto depois do louvor. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, um dos 10 mandamentos seria: não pedirás oração para o meu pai após o culto. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor... Ó, a unção tá forte, hein? Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, a blasfêmia seria não ficar com ele. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor,
Cantares de Salomão iria virar Chavecos de Salomão. Ia ter a primeira, a segunda e a terceira temporada. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, Moisés ia virar pro povo do Egito e ia falar: viu? Foi meu pai que mandou abrir. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, Jesus não teria nome, ele ia ser chamado só de Filho de Deus. Filho de pastor não tem nome, né? Essa foi uma piada muito interna, assim, sabe? Foi um desabafo que... Desculpa. Eu senti um leve, assim, sabe qual é? Nem sei o que falar também, perdi a palavra. Varão, depois dessa eu vou parar, que agora é o fatality, tá ligado? Senhor, me perdoa por essa. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, o fruto proibido do Éden seria o X-Vídeos. Perdoa, pai. Ele não sabe o que disse. Ah, é o filho de pastor fingindo de santa aí, ó. Ainda bem que eu sou filho de presbítero. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, a trindade seria em nome do Pai, do Pai e do Pai. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, ele ia querer aparecer em todos os livros, porque ele quer participar de tudo, mas não faz nada direito. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, todo sermão ia ter uma pausa para beber água e ir no banheiro. Tira o X-Vídeos dele, pai. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, a dança de Miriam seria assim. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, a mulher de Ló teria virado estátua de Nutella. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, ele só ia mostrar os 10 mandamentos. Falei em língua agora, mano. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, ele só ia mostrar os 10 mandamentos para quem tivesse no Close Friends do Instagram. Se a Bíblia fosse escrita por um livro do pastor, a Bíblia seria em gibi, para ler mais rápido. Mais divertido também. Pelo hino do pastor, você falou. Você falou pelo hino do pastor. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor... eu vou fazer outro. Já falei essa. Na parábola do filho pródigo, o filho revoltado com o irmão que voltou teria ido embora e abriria outra fazenda com o nome Fazenda de Deus, Ministério Justiça Divina nunca falha. Agora o som ficou tão forte que até acendi a luz com a energia. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, Jacó só estaria trabalhando porque engravidou Raquel. Tô falando, é melhor desligar a câmera quando eu falar, mano. Eu não tenho filtro não, mano. Obrigado pelas suas misericórdias sobre nós, Senhor. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, a ceia seria celebrada com sucrilhos e Danone. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, a parábola do filho pródigo ia se chamar Querido Diário. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, pelo filho do pastor, os fariseus se chamariam diáconos.
Desculpa. É uma rixa antiga que a gente tem, assim, sabe? Os filhos do pastor me entendem. Vamos para a última rodada, senhoras e senhores. Jael? Tem certeza, mano? É, mano. Se a Bíblia fosse escrita por um filho de pastor, pra pegar a mulher casada, ele só teria esperadoria sair pra comprar pão. Eu vou fazer uma segunda versão proibida de uma mesma. Tô muito perto de Israel, está pegando em mim. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, a mulher de Ló tinha virado uma estátua de cannabis. Porque a esposa dele chamava ele de Loló. Muito bom. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, Jesus ia falar para a prostituta: vá e não pegues mais. E isso também serve para o baterista. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor, ela seria um gibi para ler mais rápido. Não, eu falei errado aqui. Se a Bíblia fosse escrita pelo filho do pastor... cadê, gente? Eu perdi aqui. Aqui. Era ele quem ia ficar com 10% do salário do povo. Senhoras e senhores, esse foi o Vila de Parábolas. Muito obrigado, São Paulo! Paulo Zamparo, Denis Ricardo, Israel Tardino. Meu nome é Douglas de Lima. Muito obrigado. Até a próxima! Chupa 4 amigos.